Vamos lá, gente. Então, o que eu tava falando pra vocês na aula passada, né? Tava explicando pra vocês que houve o castigo da mulher. E o castigo da mulher atingiu a gestação. Ele vai dobrar os problemas da gestação. E o parto, né? O parto vai ser cheio de dores. Vou até aproveitar aqui para fazer uma alfinetada. Eu sei que eu tenho muita amiga doula, né? Enfim, algumas alunas, inclusive, que trabalham com parto normal. E eu sou da cesárea, e isso pode parecer um certo rancor. Mas preste atenção, né? Muitas vezes, o nosso apostolado, eu já recebi ligações, inclusive, no dia do parto das pessoas, porque as pessoas se acham menos dignas por causa do parto cesáreo, parto normal. Algumas mulheres começaram com essa loucura de que o parto normal é uma maravilha, é um parto natural, é um encontro com a natureza perfeita da mulher. Não é. Não é. Mesmo o parto normal, que obviamente tem muito mais beleza do que uma cirurgia, né? Mas mesmo o parto normal, ele já é um parto após o castigo. Vou multiplicar as tuas dores, né? Aquele nascimento, aquele belíssimo nascimento, a gente não sabe como seria o nascimento sem a queda, né? Mas essa dor do nascimento, o parto, né, da mulher, ele é sempre um desafio. Então, muitas vezes o que está acontecendo, vou usar um termo que eu não gosto, é a romantização do parto normal. Isso não existe, né? As doulas, eu aconselho seriamente, não estou falando isso do alto de um pedestal, não. Estou falando isso porque a gente não pode ter ignorância deliberada. É necessário estudar a bioética. A bioética da igreja, ela se dobra muito, ela se esforça muito para entender a realidade do parto. Então, por exemplo, às vezes, algumas formas de você trazer o parto, como é que fala? Indução do parto, elas podem ser compreendidas como não éticas, né? Existem algumas realidades que colocam em risco a vida do bebê, elas também podem ser compreendidas fora da ética normal da igreja, né? Da ética da vida. Então é muito importante que a gente estude todas essas realidades, né? Justamente para que a gente não caia no naturalismo. O que é a filosofia que adora essa parte aqui caída? É o naturalismo pedagógico, o naturalismo da percepção da vocação da mulher. Então, a mulher lua, a menstruação é linda, passa no corpo a menstruação, aquelas feministas malucas, né? Ai, porque eu preciso fazer, a deusa da fertilidade, entender o meu corpo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Ai, a gente entra ali pela porta do Billings, aí eu começo a ver que eu consigo, através do Billings, saber o dia da minha ovulação, o momento da minha ovulação, eu sinto uma dor aqui, papapá, não sei o quê. Daqui a pouco eu tô em conexão com o meu próprio corpo. Cuidado para não debandar. As doulas, o parto normal, cuidado para não debandar, né? Tem uma cunhada, não sei nem se eu posso contar a história dela aqui, né? Mas ela me contou, a história do parto dela foi fortíssimo. E ela dilatou 100%, ela dilatou lá todo no parto normal. Sendo que o bebê dela corria um risco. E porque o bebê dela corria um risco muito grande, né, um risco relevante, ela foi para cesárea, totalmente dilatada. Olha essa mãe, ela sofreu as dores do parto normal e as dores da cesárea. Tenho muito orgulho dela, né? Muito orgulho mesmo. Então, não é um capricho. Porque a via de parto é um capricho. Cuidado, né? A realidade do parto, ela vai ser sempre um desafio. A gente tem que chegar para as meninas e dizer assim, é maravilhoso ser mãe, é ótimo o parto normal. Não, a gente tem que convocar, né, soldados. Eu estou me sentindo Santa Teresa aqui, convocando as minhas alunas a serem viris, fortes. Porque a nossa vocação, a nossa vida, nesse vale de lágrimas, ela é muito exigente. O nosso parto, ele é muito exigente. As dores da nossa gravidez são muito exigentes, né? E o que a gente precisa fazer é amar as nossas cruzes com alegria. Nos provar antes que Deus nos prove, né? A gente facilita o trabalho de Deus, a gente se prova ali no nosso sacrifício de se levantar mais uma vez, né? Então, o que acontece? Então, são esses os castigos que Deus traz à mulher, né? E aí, o que acontece? A serena comunidade de amor entre o homem e a mulher é revogada. E é por isso que hoje é tão importante. Tem uma frasezinha brega de Instagram que eu acho a coisa mais linda do mundo, que diz assim... o coração da mulher, agora eu tô com medo de não ser uma frase de Instagram, ser alguma frase de santa, mas que diz assim, o coração da mulher tem que estar tão escondido em Deus que o homem tem que procurar em Deus para encontrar, sabe? Então, para que a nossa comunidade de amor seja redimida, né, a gente precisa estar o nosso coração, é por isso que a oração, eu não acredito, eu vou falar um negócio para vocês chocante, eu não acredito em relacionamento
fora da igreja, em relacionamento entre duas pessoas que não rezam, que não conhecem a Deus, que funcione até o fim da vida. Pode ser que fique até o fim da vida, os ateus, mas que viva perfeitamente essa comunidade de amor, como sonhada com Deus, por Deus, eu acho que não existe possibilidade. Inclusive, porque quando nós pensamos, né, que esse antagonismo ele vem como fruto do pecado, quanto mais pecado no meu relacionamento, mais antagonismo, mais guerra. É por isso que eu preciso pedir a vocês, muitas vezes, né, gostaria de pedir às minhas alunas, que se você tiver no antídoto para recuperar o teu casamento, é muito importante que você faça aquela faxina, que você tire, que você se confesse com frequência, que você tente puxar o seu marido dos pecadinhos de estimação. Porque os pecadinhos de estimação geram feridas, que geram mais pecados, que dão frutos a pecados, dão à luz a pecados maiores, né? Então é muito importante que você limpe a sua casa, que nem como se você entrasse ali numa borracharia. Tira da parede as mulheres nuas, tira as realidades de vício da tua casa, o palavrão que é falado a qualquer hora. Ah, mas palavrão não é pecado. Mas muitas vezes quando a gente escarnece dos órgãos sexuais, ou então a gente cai, como os italianos, né? Na profanação, no sacrilégio, quando eu falo, né? Eles têm um palavrão horroroso que eles chamam, né? Não sei o que, porco, né? Enfim, eu não quero repetir. Mas enfim, não que haja algum problema. Mas essas realidades precisam ser tiradas de dentro da nossa casa. A briga constante por nada. Tem gente que gosta de brigar por nada, que gosta de gritar por nada, né? A forma de ofender as crianças. Então, todas essas realidades, elas precisam ser limpas. É a música pornográfica, é a série que toda noite eu tenho que assistir com meu marido. Ah, mas a série é sobre uma escola de ricos. Não tem problema. Se a história é pornográfica, se tem realidades pornográficas, não é para eu assistir. Então, limpa a tua casa desse pecado para tentar encontrar novamente essa graça da harmonia, né? Da harmonia entre as tuas forças, que vai gerar harmonia dentro da tua casa, né? Enche a tua casa do perfume da virtude, dos santos que você coloca ali, né? Da água benta que você joga na tua casa, das orações frequentes que você faz, das orações de exorcismo que você faz ajoelhada no centro da tua casa. Antes do teu marido chegar em casa do trabalho, se ajoelhe e reze uma oração. Mesmo que seja uma Ave Maria, isso muda a tua casa, isso muda a realidade da tua casa, né? Então faça sempre essa faxina aí, em todos os lugares da sua casa, para que o mal, né, não esteja presente. O que acontece, pessoal? A mulher, né, dentro dessa perspectiva do pecado original, ela recebe esse castigo, né? Eles são expulsos, mas na expulsão existe uma promessa, né? Na expulsão existe uma promessa. A promessa, né, obviamente, ela vem junto com o castigo. Então, na hora que Nosso Senhor fala assim, a tua gravidez vai ser dolorosa. Existe uma realidade aí. Ela vai engravidar. Opa, peraí. Vai doer, mas eu vou engravidar. Eu vou gerar filhos, né? E aí ela recebe, nesta realidade, né, o título de mãe da vida. Então, ele, né, e aí continua. Porém, inimizade entre ti e a mulher, fala para a serpente, né? Entre a tua descendência e a descendência dela. E fica aí a maior promessa. Tu morderás o calcanhar dela e ela te pisará a cabeça. Então as feministas querem rasgar as vestes. Ai, a costela. Ai, o barro. Ai, ela foi feita depois. Ai, ela tem que ser submissa. Mas ela não entende isso daqui. O homem, olha a posição do homem nessa fala de Deus. Ele fica aqui, ó. Ele fica escanteado. Olha que coisa linda, gente. Ela vai dizer assim, Nosso Senhor vai dizer para Eva, você pisa a cabeça da serpente. É você quem dá a vida. É você que pisa a cabeça da serpente. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo a importância dessa realidade? Então a mulher, ela ganha daquele castigo e daquela promessa uma função fundamental. Tanto que quando ela engravida, né? Quando ela é incumbida, ó, a gente rompeu aqui. Tá aqui, ó, Nosso Senhor, dando a bronca. A gente rompeu aqui. Mas no coração da mulher vem a esperança. Ela capta, eu vou ter um filho. Vou já explicar pra vocês quando foi que ela captou isso. E aí ele diz pra ela, e é você, então, e a missão é que você vai pisar a cabeça da serpente. Então, Eva sai dali do paraíso e ela já sai com aquela promessa. Tanto que, quando ela tem o primeiro filho, ela diz, Deus me deu um filho. Deus me deu um filho. E aí volta a esperança. Deus me deu um filho. Se Ele me deu um filho, nós retornaremos a Deus. Né? Então,
esse presente, né, essa bênção que vem pelo filho, né? Ela é a primeira que entende a promessa. E a partir de então, todas as mulheres de Israel vão entender, vão guardar no coração aquela promessa. O Messias virá pela mulher. Então nós vamos dar à luz, a grande bênção de Deus que é dar à luz. Porque através deste filho, elas não sabiam de nada ainda. Mas elas sabiam que por meio desta bênção, deste filho, ai meu Deus, é emocionante demais isso. Por meio deste filho, quem já teve um filho sabe, que na hora que você pega aquela criança no braço, a esperança se refaz. Você olha aquela criança, você tá no meio de uma guerra. Você olha aquela criança e fala, há esperança, né? Então, todas essas realidades, então elas entendem, as mulheres de Israel, elas se juntam ali naquela mesma promessa. Os homens Caim vai matar Abel, a confusão, a briga, a morte, né? Vai ter a confusão maior do mundo. Mas no coração das mulheres de Israel, a promessa vai continuar latente, né? Pulsando. Maternidade e sacrifício, finalidade, o desejo, a esperança de reencontrar a Deus, a esperança de voltar a Deus. Olha o caminho da mulher. Como é que a feminista não escuta isso, né? Então Deus escolhe, né? E, por exemplo, quando Deus escolhe vir ao mundo, ele escolhe ter um pai humano por adoção, né? Mas ele escolhe ser gerado e parido por uma mulher. Ele escolhe ser educado por essa mulher. Então, já desde sempre, a gente vê os indícios da nobreza e da maternidade, né? Como a realidade mais pura e elevada que existe nessa terra. Como a realidade mais linda. Então, o matrimônio e a maternidade. As duas realidades mais puras, mais plenas nesta terra. Ai, Marília, que chato, né? Eu prefiro a minha carreira, eu prefiro estar fora de casa. Óbvio que você prefere estar fora de casa. Porque os teus maiores desafios estão dentro da tua casa. Os teus maiores constrangimentos. Quando o nosso Senhor ele vai curar uma ferida, ele mexe na ferida para tirar o pus primeiro. Então, na tua casa é que você está nua. Na tua casa é que você olha pro teu filho, ele com um olhar, ele te despe. Você fica despida de tudo. Você fica só e nua dentro da sua casa. Vulnerabilizada, fragilizada muitas vezes. Porque ali é o teu caminho de santidade. Porque nosso Senhor vai te catar ali, te despir dos teus orgulhos, das tuas vaidades, da tua preguiça. Vai te colocar na frente dos teus filhos, das obrigações, das graves missões, né? E assim ele vai te fazer santa. A mulher será santificada pela maternidade. Ah, Marília, mas eu não tenho filho, não tem problema nenhum. Você é chamada a ser mãe. Você é chamada a ser mãe no teu serviço. Você é chamada a ser mãe no cuidado com o próximo. Você é chamada a ser mãe nas relações com as pessoas que estão ao teu redor, com os teus pais. Porque a maternidade, ela não é só, né, uma vocação específica daquelas que pariram. Ela aponta também a virgindade. Ela aponta também, né, as mulheres que ainda não se casaram. As mulheres que não se casarão porque são esposas de Cristo e são as maiores mães, né? Quem conhece as carmelitas, as beneditinas, as clarissas, sabe que aquelas mulheres são mães, né? E ninguém mais mãe do que, né? Enfim, Santa Teresinha, Santa Helena, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria Egipcíaca, né? E tantas outras mulheres que foram mães não só algumas dos seus próprios filhos, né? Como Santa Zélia, Santa Diana, mas também nossas mães, né? Santa Rita. Então é isso, pessoal. O que acontece mais? O que eu vou falar mais para vocês aqui? A mulher ela passa a ter essa função fundamental na formação do reino, né? E não só de gerar a vida, né? Não só de parir, mas de gerar a vida no corpo de Cristo. O que a gente acredita através da eclesiologia de São Paulo? Que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Então, nós somos chamados a nos configurar a Jesus. Então, quando eu tenho, por exemplo, São Francisco de Assis, ele fica tão parecido com Jesus que na hora que eu olho o rosto de São Francisco de Assis, eu vejo Jesus. São Francisco foi tão configurado a Jesus que até as marcas do próprio corpo dele ficaram ali marcadas, né, as marcas iguais às do corpo de Jesus. Então, nós somos chamados a nos configurar a Jesus. Quanto Bento XVI, ele faz uma análise, uma léxio da passagem de Noé, da arca, da barca, ele falou, essa barca que nos leva de uma antiga à nova aliança é de madeira como o madeiro da cruz, que nos leva à cruz, aqui, imagina a cruz aqui, a cruz como uma barca que nos leva à antiga e à nova aliança, a vida de pecado a uma vida de eternidade. Então, só entra no céu se quem entrar nessa cruz, quem se configurar a Jesus. Depois você coloca na internet o Canto das Írias. O Canto das Írias é um teatro bem breguinha, mas que guarda em si uma sabedoria impressionante, né? Então tem essa imagem que
o personagem principal ali é uma peça para jovens, né? Então ele entra ali na cruz na hora que vira, né? Jesus e ele na cruz. Então é esta configuração, essa verdade é impressionante. É esta configuração a Jesus da sua cruz que nos leva de um ponto de uma vida de pecado a uma vida de eternidade, né? Então inaugura-se nessa perspectiva um novo tempo. Com o nosso Senhor Jesus se reordenam as realidades entre os sexos, né? Essa relação entre Jesus e Maria. Maria se torna espelho de justiça. Então, quando a gente olha para Maria, não é que nós, as mulheres, se configurarão a Maria e os homens se configurarão a Jesus. Não. Todos nos configuraremos a Jesus. Mas as mulheres se configurarão a Jesus também por Maria. Porque ela é espelho de justiça. Ela espelha Jesus, né? E esse espelho, por que ela é espelho de justiça? Porque, por exemplo, eu e o Rubinho, né? Eu e o Rubinho, a gente convive muito. Porque além da gente ser marido e mulher, a gente gosta das mesmas coisas. Então a gente convive muito. E aí tem umas pessoas que dizem, meu Deus, tu fala igual ao Rubinho. E a gente parece, às vezes, que a gente fala igual. A gente pega o jeito do outro falar, né? O que acontece? Quando a gente pega o jeito do outro falar, a gente fica parecendo que é o espelho dele. Então, Maria conviveu 30 anos com Jesus. Maria era um espelho perfeito de nosso Senhor Jesus, né? Então, esse espelho perfeito através... A gente se olha em Maria e a gente se configura a Jesus por meio dela para que essa feminilidade, esse braço da feminilidade não fosse perdido, né? O que acontece, pessoal? E aí a gente poderia falar longamente sobre Maria, falar que ela foi concebida sem pecado, né? E todas essas realidades que são importantes ainda mais para que a gente compreenda Maria como esta via de ir a Jesus e esta via de profunda feminilidade, né? O que acontece, pessoal? O homem é chamado, aí ele divide, né? Nosso Senhor divide essas funções. O homem é chamado a ser cabeça, a dirigir. Então ele é chamado ao sacrifício, a estar à frente. E a mulher é chamada à submissão no sentido que ela está um pouco atrás. Então ela cuida, né? Ela tem uma realidade que às vezes é maior do que a realidade dos homens. Porque os homens cuidam da lavoura, eles cuidam da carne, do cultivo da carne, né? Dos animais, eles cuidam das construções das casas. E as mulheres, elas podem cuidar de tudo isso também. Mas, além disso, elas são provedoras, né, e orientadoras da vida. Então, para elas, o ser vivente, o orgânico, é mais importante, né, do que propriamente a realidade das coisas materiais. E os homens não. Os homens, eles participam, né, como sacerdotes, eles se sacrificam, eles vão à frente, eles estão na proteção, né? Mas esta proteção, a proteção a quê? A proteção dentro da perspectiva do casal, a mulher, né? E aí nós somos chamados a ser feministas, ó, Deus me livre. Nós somos chamados a ser submissas, né? E através dos dons de amor e do Espírito, nós vamos gerando as novas gerações, educando as novas gerações. Então, nós temos inscritas em nós esses sinais dessa vocação. É essa a nossa convocação, nosso chamado. Lembra lá na primeira aula, né? Que eu disse para vocês que a nossa convocação, entender a nossa vocação, a nossa maternidade, era importante para a gente entender quem a gente era, né? Então, quando a gente entende, nós somos chamadas à maternidade, sendo mães biológicas ou não, né? Nós somos chamadas a desenvolver as pessoas maximamente. Então, quando os homens eles são brutais, eles dominam as suas esposas, eles não desenvolvem as suas esposas, né? A mulher ela tem esse olhar para o desenvolvimento. Ela precisa amar de uma maneira não anônima. Eu tenho que amar uma pessoa, não um número. Como é que cria criança? Curso de como criar criança. Não adianta. Eu tenho que ler aquele curso ali, tendo os insights para o meu próprio filho. Mas só eu educo o meu filho, porque essa educação ela é personalizada. Essa educação ela é pessoal, né? Precisa ter um olhar amoroso. É por isso que o homeschool funciona também. Porque só eu amo o meu filho, a ponto de olhar e entender, né? Entender perfeitamente o que é que ele precisa. Entender aquilo que falta, as suas vicissitudes, né? Aquilo que neles aquilo que neles é um ponto, né, de melhoramento. Então, eu preciso desenvolver. A mulher ela tem essa capacidade. Então, as minhas alunas aqui que trabalham com desenvolvimento pessoal, né, entendam que vocês estão numa missão muito específica, muito própria da mulher. Olhar as pessoas e desenvolvê-las maximamente dentro das suas próprias vocações. E aí, entendendo essa nossa missão, eu entendo o percurso de amadurecimento que eu preciso ter. Eu sou a mãe, aonde quer que eu esteja. Eu sou a mãe. Aonde quer que eu esteja no meu relacionamento, eu preciso estar à frente. Eu preciso me sacrificar mais. A promessa está inscrita no meu coração. A esperança foi dada a mim. E eu preciso comunicá-la. No meu relacionamento com o meu marido, eu estava lá no mercado,
Eu preciso comunicar para ele a esperança. Eu preciso comunicar para ele por meio da docilidade. As feministas odeiam as nossas armas também, porque as nossas armas, elas são poderosas. Eu sou fascinante, eu sou doce, eu sou delicada, né? Tem uma lenda antiga, né? Uma fábula antiga, não é fábula não. É uma lenda antiga que diz assim, tinha um rei muito poderoso e uma mulher toda vestida de saco bateu na porta dele e disse: oi, o que eu sou, né? Eu sou a crítica. Abre a porta. Toda vestida de saco preto. Aí ele, não quero a crítica não. Fechou a porta. Daí a pouco ela veio nua. Falou, eu sou a verdade, abre a porta. Não, quero não, sai daqui, verdade. Fechou a porta. Aí daí a pouco ela veio com um vestido lindo, todo rodado. Aí perguntou, quem é você, né? Quem é você? Ela disse, eu sou a mulher, eu sou a fábula, eu sou o encantamento, eu sou a história, eu sou a forma de trazer a verdade, não nua ou vestida de crítica, né? Mas vestida de sensualidade, de bondade, de beleza, né? Sensualidade no sentido de fascínio, de desejo, né? O desejo deles está para nós. Nós conseguimos, de alguma forma, levá-los onde quer que a gente quer, que Deus quer que eles estejam, né? Então, as feministas odeiam também as nossas armas. Elas querem que a gente seja parecida com os homens, numa simulação grosseira, que a gente seja agressivo, né? Medusas, né? As sereias, aqueles seres mitológicos estranhos. Eles querem isso, que a gente seja essa mulher que ela é um simulacro, um travesti, né? Como se uma imitação barata dos homens e que a gente negue as nossas armas. É muito difícil, às vezes, a gente calar a crítica, a vontade que a gente tem é dar um grito. Poxa vida, por que você fez isso, né? E agir com tranquilidade, agir com feminilidade, né? Mas é assim que nós ajudaremos, né, a construção do reino de Deus. É assim que nós nos abriremos para a esperança, para a promessa. Assim que nós nos tornaremos mais fortes, inamovíveis, né? Mais encantadoras, mais felizes, né? Pessoal, é isso, é essa aula que eu tenho para vocês. Essa foi a nossa aula 2 do módulo 2. Já tem mais aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Me mandem, por favor, testemunhos. Os testemunhos para mim são muito importantes para eu trazer mais meninas para essa aula. Então, se você teve alguma experiência legal, se você tem alguma coisa para partilhar comigo sobre essa aula, manda para mim lá no direct, no Instagram, enfim. Encontra um jeito de me marcar que eu vou adorar ler, viu? Muito obrigada e até a próxima.